Glória a Deus. Queiram tomar os vossos lugares, irmãos. Glória a Deus. A ceia do Senhor é o tema que nós colocamos para esta meditação. Nós vamos ler no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 26. Capítulo 26, a partir do versículo 17. A epígrafe na minha Bíblia diz: a última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que era o primeiro dia da festa dos pães asmos, ou ázimos, a festa dos pães sem fermento. E os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? A Páscoa, queridos irmãos, era uma festa muito importante. O calendário judaico estava cheio de celebrações religiosas, muitas delas envolvendo festas, cada uma com a sua importância, cada uma com o seu significado. A festa de Pentecostes era para comemorar a provisão de Deus na época da colheita. Era uma espécie de dia nacional de ações de graças, um dia de agradecimento em que, além de expressar gratidão a Deus, as pessoas demonstram gratidão umas às outras por tudo de bom que receberam ao longo do ano. Nos Estados Unidos e também no Canadá,
O Dia de Ações de Graças é um feriado muito importante, no mesmo nível do Natal, do Réveillon. E no Brasil, irmãos, por incrível que pareça, o Dia de Ações de Graças foi instituído por uma lei federal, que é a lei número 781, de 17 de agosto de 1949, quando era presidente o general Eurico Gaspar Dutra, como sendo a quarta quinta-feira do mês de novembro de cada ano. No entanto, eu acredito que pouquíssimas pessoas comemoram aqui no Brasil o Dia Nacional de Ações de Graças, que neste ano será comemorado no dia 28 de novembro de 2019. Fica, então, a sugestão para que nós comemoremos essa data na quarta quinta-feira do mês de novembro. Amém? Nós vamos nos organizar de tal maneira que comemoremos o Dia Nacional de Ações de Graças. Outra festa, meus amados, era a festa dos tabernáculos ou festa das cabanas, em que eles celebravam que durante 40 anos em que eles vagaram no deserto, eles não tinham terra própria, eles vagavam como nômades, mas Deus providenciou proteção, moradia para eles. E como eles dependiam de Deus em tudo e para tudo, nunca lhes faltou alimento, nunca lhes faltou água, nunca lhes faltou roupa, nunca lhes faltou calçado. Outro ponto alto, irmãos, era o dia da expiação ou dia do perdão, comemorado uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês do calendário israelita, no qual o sacerdote entrava no Santo dos Santos para a expiação, e até hoje os judeus comemoram o Yom Kippur. Havia, meus amados irmãos, muitas festas, porém, a festa central do ano judaico era a festa da Páscoa, como nós lemos, também chamada festa dos pães ázimos ou festa dos pães sem fermento. Era uma celebração de 8 dias, com o primeiro dia sendo a Páscoa, e os demais dias como a festa dos pães sem fermentos. Essas festas, meus amados irmãos, lembravam ao povo a grande mão de Deus em libertá-los da escravidão e da opressão do Egito. A festa dos pães sem fermento recebeu o nome do próprio tipo de pão que os israelitas levariam consigo quando deixassem o Egito às pressas. O pão, naquela época, o pão comum, como hoje, usava o fermento para fazer a massa fermentar e crescer. E é significativo que em toda a Escritura, o fermento, ele é usado para representar uma influência, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Porém, geralmente uma má influência. Portanto, os hebreus deveriam deixar o Egito, tanto do ponto de vista geográfico, mas também deixar no Egito todo o mal associado ao Egito,
deixar no Egito todos os maus costumes daquele lugar, e eles não levariam fermento para usar no pão, quando fossem fazer o pão, para fazê-lo crescer. O pão teria o seu crescimento natural e sem fermento. Como um lembrete desse evento, irmãos, em todos os anos que se seguiram, eles deveriam remover todo o fermento de suas casas e comer apenas pães sem fermento, pães ázimos, durante os 7 dias da festa. Eu pensei em uma chamada de atenção para a pessoa que está aí do seu lado, perguntando a ela: irmão, verifique se há fermento velho em sua casa que deve ser removido. Vamos fazer esse exercício. Verifica lá na sua casa se há fermento velho que precisa ser removido. Vamos fazer uma auditoria. Vamos fazer uma inspeção. Porque a palavra de Deus é muito clara. Nesse sentido, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Isso nos leva necessariamente a uma pergunta: como são feitas as festas na sua casa? São feitas com o fermento velho, o fermento do Egito, o fermento do mundo? Ou com o fermento da sinceridade e da verdade? Porque o apóstolo diz que há a possibilidade de que nós celebremos festa com o fermento velho, com o fermento do maligno, com o fermento da corrupção. Vamos fazer esta auditoria. Como estão sendo as festas em sua casa? Queridos irmãos, nós não podemos nos esquecer quem éramos, onde estávamos, como estávamos, e o que o Senhor fez quando Ele nos tirou do mundo e nos libertou do pecado, e nos libertou da escravidão, dos vícios, e nos colocou no aprisco das suas ovelhas, como ovelhas queridas, ovelhas amadas, ovelhas protegidas pelo bom pastor. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículos 20, 21 e 22, ele fala a respeito de crentes que, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram outra vez envolvidos nas corrupções do mundo e vencidos. E aqui tem uma palavra muito triste: tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E o apóstolo diz que teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo o caminho do Senhor, se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes
o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Para mim não é fácil estar pregando isso, mas é a palavra do Senhor. E o que o Espírito diz, repetidas e sucessivas vezes, é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O crente não pode celebrar festa com o fermento velho das músicas do mundo, da comida do mundo, da bebida do mundo, dos gestos do mundo. Voltemos à celebração da Páscoa. O costume, meus amados irmãos, era que cada família selecionasse um cordeiro para ser sacrificado e comido no 10º dia do primeiro mês, antes da refeição real da Páscoa. Esta seria a segunda-feira da semana da Páscoa, durante a última ceia de Jesus. Podemos dizer que os discípulos de Jesus, muito provavelmente, naquela segunda-feira, eles escolheram um cordeiro, naquela segunda-feira que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém. Talvez eles tenham esperado na casa de Maria e de Marta, em Betânia, onde eles estavam hospedados até a Páscoa. Então, os discípulos vieram até Jesus, provavelmente na manhã da quinta-feira, para fazer aquela pergunta: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Queridos irmãos, que preparativos seriam esses? Podemos saber o que mais seria necessário para a preparação dessa refeição pascal? Como mencionei, eles já haviam selecionado, muito provavelmente, um cordeiro, mas ainda haviam outros preparativos necessários. A lista de tarefas, ela era um pouco extensa. Eles teriam que matar o cordeiro, ou melhor, levar o cordeiro até o templo, para que o cordeiro fosse morto por um sacerdote, e isso deveria ser feito entre as 15 e as 17 horas. Eles também teriam que comprar o pão sem fermento, comprar vinho, colher ou comprar ervas amargas e também um molho especial para a refeição da Páscoa. E eles teriam também que encontrar um local onde pudesse abrigar pelo menos 13 pessoas, Jesus e os 12, para comerem juntos aquela refeição. O evangelista Lucas, no capítulo 22, ele nos dá alguns detalhes a mais. E nos versículos 8 e 9, ele diz que foram 2 discípulos que dirigiram a pergunta a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Pedro e João. E a resposta que Jesus deu a eles, que está nos versículos 10 e 11, eu fiquei pensando que essa resposta deve ter sido um verdadeiro quebra-cabeça para os dois, porque Jesus respondeu o seguinte: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali
os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, então prepararam a Páscoa. Nós podemos daqui, irmãos, extrair várias lições, mas há uma que me deixou verdadeiramente impactado: a obediência. Pedro e João não objetaram que ir à cidade e encontrar um estranho carregando uma vasilha com água, onde tanta gente carregava água, seria algo bizarro. Eles ficarem olhando de um lado para outro para identificar quem seria esse homem. Eles também não objetaram que buscar água na fonte era um trabalho que as mulheres faziam. E encontrar um homem fazendo um trabalho doméstico seria algo inédito. Eles não pediram mais explicações. O versículo 13, que eu peço que volte na tela, diz simplesmente que eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Queridos irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê condições espirituais e também condições psicológicas para nós deixarmos de querer as coisas lógicas, racionais, de querer tudo explicadinho, de querer compreender tudo nos seus mínimos detalhes. Nós precisamos partir para obedecer ao que Jesus mandar. Mesmo que o que Jesus mandar não faça sentido. Mesmo que o que Jesus mandar pareça algo destituído de lógica. Foi Jesus que falou? Foi. Então sim. Foi Jesus que falou? Sim. Então amém. Eu vou partir para cima do que Jesus falou. Jesus falou, ponto final. Sem mais explicações, sem mais argumentos, sem mais adendos. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O que, Jesus? Não. Isso não existe, porque às vezes nós temos o costume, nós ouvimos, mas perguntamos o que mesmo? A regra é, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Então, irmãos, eles saíram e encontraram um homem que carregava um pote de água, provavelmente um escravo, e eles seguiram aquele homem de volta para casa, e ao chegarem, conversaram com o proprietário daquela casa, e o que é muito interessante, seguindo as instruções de Jesus ao pé da letra. Ninguém precisa acrescentar nada às instruções de Jesus. As instruções de Jesus não precisam de acréscimo. As instruções de Jesus não precisam de coreografia. Mateus capítulo 26, versículo 18, na tradução da Bíblia, a mensagem diz assim: Jesus disse, entrem na cidade, vão a certo homem e diga, o mestre diz, minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Eu estou aqui pregando, mas no meu coração eu estou orando, Senhor, ajuda-me, remove todas as coisas que impedem que eu siga as tuas instruções ao pé da letra. Por causa dos raciocínios, dos pensamentos, da cultura e de tanta coisa que nos oprime. Agora, irmãos, além desta lição da obediência,
eu creio que cabe aqui uma pergunta para que eu e você respondamos, que é a seguinte: como nós nos preparamos para passar esse tempo com o Senhor, para nos assentarmos à mesa com Ele e cearmos com Ele? Nós passamos esta semana ou esses dias que antecedem a ceia do Senhor pensando nisso, envolvido nos preparativos da ceia do Senhor, ou não? Há um exemplo na Bíblia, e é uma coisa que não deveria ter acontecido, porque aconteceu muito cedo. Isso aconteceu na igreja primitiva. Os crentes da igreja de Corinto, eles passaram a tratar a ceia do Senhor como uma reunião qualquer, como um evento qualquer. E o problema com aqueles crentes, quando nós lemos o texto, nos capítulos 10 e 11, era que eles não estavam se preparando adequadamente para participar da ceia do Senhor. Eles não estavam tomando os devidos cuidados, porque o envolvimento deles com a ceia do Senhor era superficial. Para eles, a ceia do Senhor era mais uma reunião de comes e bebes, como tantas outras que eles faziam em tantas outras festas, em tantos outros encontros, aniversários, celebrações e tal. Então, eles estavam celebrando a ceia do Senhor, porém, eles não estavam observando a etiqueta adequada em relação ao que a ceia do Senhor representa para os crentes. Então, o apóstolo São Paulo, ele foi movido pelo Espírito Santo, porque escritura alguma foi escrita pela vontade própria dos seus escritores, senão que esses homens foram movidos pelo Espírito Santo. E movido pelo Espírito Santo, Paulo escreve àqueles crentes, repreendendo-os, ressaltando que eles não estavam comendo a ceia do Senhor, porque quando eles se reuniam, eles eram egoístas, eles eram rudes, eles pensavam apenas em si mesmos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, Paulo diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Foi por isso, irmãos, que mais adiante o apóstolo escreveu, versículo 27, porque todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que a passagem diz que cada pessoa precisa parar e examinar-se a si mesmo antes de comer o pão ou beber o cálice. Isso significa, meus amados irmãos, que quando nós nos preparamos, nós devemos olhar profundamente para nós mesmos. Devemos admitir que nós somos pecadores e que em nós não há nada digno da bênção de Deus. Se nós vamos nesta noite participar deste pão e comer o pão que representa o corpo e beber o cálice do sangue de Cristo, a dignidade vem do Senhor. É Ele que nos dá dignidade para que nós assentemos e possamos participar do pão e possamos participar do cálice. Glória a Deus. Essa parte, irmãos, da ceia do Senhor é chamada de preparação e ela começa antecipadamente, em algum momento. Não sabemos se hoje
ou no começo da semana, mas em algum momento, nós pensamos, vou participar do corpo e do sangue de Cristo. Então, nós entramos em um modo de preparação. Porque, meus amados irmãos, como eu disse, nenhum de nós é digno. Nós não somos dignos. Nenhum de nós é digno de ter uma comunhão tão íntima com o Senhor, de ter um relacionamento tão íntimo com Deus, a ponto de participar do corpo e do sangue de Cristo. Agora, meus amados irmãos, para eles, voltemos aos discípulos, tão importante como fazer aquela preparação para a refeição, ou encontrar um lugar para realizar aquela festa de comunhão, era o preparar dos corações, assim como para nós hoje, lembrar o que Jesus fez por cada um de nós. Cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós sabe de onde foi que o Senhor o tirou. Ou que o Senhor tirou o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu avô, ou a sua avó. Cada um de nós sabe de onde o Senhor nos tirou. Glória a Deus. E nós precisamos, quando vamos nos assentar a essa mesa, admitir as nossas falhas contra o Senhor. Vamos ser claros no que tange a orar a Deus, no que tange a se dedicar à sua palavra, no que tange a ouvi-lo, a obedecê-lo. Nós precisamos admitir diante de Deus os nossos pecados com relação a outras pessoas, a falta de compaixão pelos que sofrem, a impaciência com as pessoas, o coração endurecido em relação às pessoas que erraram ou que erram conosco. São coisas que nós precisamos admitir, irmãos, diante do Senhor. O nosso próprio grau de prioridade das coisas espirituais fica, na maioria das vezes, prejudicado, porque nós priorizamos a nossa saúde, o nosso bem-estar, priorizamos os nossos estudos, priorizamos os nossos negócios. Nós precisamos admitir que não estamos tão empolgados com o reino de Deus. Isso tem um nome: falta de fervor. Isso, irmãos, é examinar-se a si mesmo e assim comer deste pão e beber deste cálice, crendo que está fazendo isso por causa da graça e da misericórdia do Senhor. As Escrituras, meus amados irmãos, continuam nos dizendo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. A Bíblia nos diz no Evangelho de Lucas, voltamos ao capítulo 22, versículo 14, que quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e Jesus disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente antes que se cumpra no reino de Deus. Aleluia. Podemos imaginar, irmãos, enquanto eles subiam aquelas escadas
para a sala superior. Eu fiquei pensando que eles podiam sentir o cheiro daquele cordeiro acabado de cozer. A mesa estava posta e agora era a hora de um momento de intensa intimidade. É difícil a gente reviver aquele momento, porque os anos se passaram e as civilizações foram agregando outras maneiras de comerem juntos, comerem com artefatos do tipo colheres, garfos, facas. Não com intimidade como se comia antigamente, porque o próprio Jesus falou, olha, nós comemos, eu como com alguém no mesmo prato. É difícil reviver um cenário como este. Mas, irmãos, era costume na refeição da Páscoa que o chefe da família partisse o pão e fizesse uma bênção, obviamente em hebraico. E eu fui buscar essas palavras em hebraico. Baruch atah Adonai Elohai Numelech Ha Olam Ha Mo Ze Lechem Minha Aretz, que significa bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tira pão da terra. Porém, meus amados irmãos, na última ceia, Jesus, como chefe da sua família, agradeceu o pão e ele acrescentou algumas palavras que deu um novo significado para aquele pão. Ele disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Nunca ninguém, ao longo dos anos, tinha pronunciado uma palavra com essa envergadura. Aleluia. O fato de que ele disse que o corpo dele era partido, não implica que o seu corpo seria quebrado na cruz, porque a profecia bíblica dizia que nenhum do seu osso seria quebrado. Várias vezes Jesus aludiu a ele como pão da vida, e há uma expressiva em João capítulo 6, versículo 35, quando ele disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim, a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Hoje, quando você estiver participando deste pão, lembre-se de que Jesus é o pão da vida. Glória a Deus. Jesus está presente, irmãos. Quando nós pegarmos esse pedaço de pão, lembre-se que Jesus está presente. Glória a Deus. Então nós vamos dedicar um momento para pensar, para refletir, para lembrar silenciosamente o que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Aleluia. Do mesmo modo, dizem as Escrituras, que Jesus pegou o cálice e ele fez uma oração de agradecimento. Porém, este cálice, que segundo a tradição judaica, era o terceiro cálice da refeição da Páscoa, chamado cálice da redenção, que lembra a terceira promessa que Deus fez a Moisés em Êxodo capítulo 6 e versículo 6, quando Deus disse, eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Enquanto os discípulos bebiam o cálice, Jesus acrescentou algo notável
conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Glória a Deus. Há uma nova aliança. Há uma aliança superior, a aliança que Deus fez com Abel, a aliança que Deus fez com Moisés, e a aliança que Deus fez com o próprio Abraão, a aliança que Deus fez com Noé. E este cálice que nós tomaremos nesta noite, ele representa essa nova aliança de Deus com os homens. Aliança, meus amados irmãos, é um acordo bilateral. E todo ser humano, ele tem a opção de dizer: eu aceito a aliança, ou eu não aceito a aliança. Aceitar o que Jesus está oferecendo, ou se afastar de Deus e seguir a vida por conta própria, sem um relacionamento com Deus, sem uma aliança com Deus, sem um compromisso com Deus, porque aliança implica em compromisso. Jesus nos oferece essa nova aliança. Todos podem participar dessa nova aliança. E tudo o que precisamos fazer é dizer: sim, eu aceito, eu recebo, eu aceito o sangue de Jesus para lavar os meus pecados. Glória a Deus. As Escrituras nos dizem, Mateus capítulo 26, que ele, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nesta noite, meus amados irmãos, ministrando em o nome de Jesus, nós vamos entregar a vocês o pão e o cálice. O pão representa o corpo de Cristo. E o cálice representa o sangue de Jesus. A Bíblia diz que após isso, eles cantaram um hino e saíram. Hoje nós temos o privilégio de rememorar este evento e novamente participar do corpo pelo pão e do sangue pelo cálice e cantar o hino para celebrar e para louvar ao Senhor, porque há uma nova aliança entre Deus e os homens, uma aliança que foi selada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora você pode ter esperança. Se a sua alma está desanimada, você pode falar para a sua alma que você vai comer o pão e beber o cálice como uma prova material que você pode ter esperança. Esperança para a sua família, esperança para o seu presente, esperança para o seu futuro, esperança para o seu trabalho, esperança para as suas situações ou circunstâncias difíceis, esperança para a sua família. Glória a Deus. De 700 a 800 anos antes de Jesus nascer, o profeta já disse: ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Isaías capítulo 53, versículo 5. E moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez você precise de uma cura espiritual, ou de uma cura emocional, ou de uma cura física.
Você vai participar do pão e do vinho com uma grande expectativa de que a obra de Cristo na cruz do Calvário é sobre você, para perdoar os seus pecados, para trazer a cura espiritual, mas também para trazer a cura emocional e também para trazer a cura física.